Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quarta rodada da final aí do Skilly Open 2020, do primeiro dia, né, dessa final. Primeira rodada Magnus Carlsen venceu, segunda rodada Wesley So venceu, terceira rodada Magnus Carlsen venceu, 2-1 para Magnus Carlsen. Vamos para a quarta rodada, Wesley So de brancas abre com o peão do rei E4 e o Magnus Carlsen C5. Olha só, diferentemente da segunda rodada, nessa quarta rodada ele não faz E5 e faz C5 a defesa siciliana. Cavalo em F3, cavalo C6, D4 pelo Wesley So, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6 atacando o peão central, cavalo C3 defendendo e o Magnus Carlsen agora segue com E5 atacando o cavalo do Wesley So. Cavalo de D em B5 e aqui D6 evitando a ida do cavalo para a casa de D6. E aqui então o Wesley So já vai para uma linha bastante interessante aqui, porque aqui o lance mais jogado de longe é bispo G5, cravando aqui o cavalo e depois com ideias de jogar o cavalo em D5 ou até mesmo de trocar e ficar brigando pela casa de D5 e E4. Mas aqui o Wesley So vai diretamente para cavalo D5. Eu achei interessante esse lance aí. Não dá para capturar em E4, senão tem dois ataques aqui, tá indo em C7 e capturando a torre, né? Então a partida seguiu com o cavalo por D5, E por D5 e o cavalo volta para B8. Eu tava assistindo essa partida ao vivo no Chess Bomb e quando eu vi isso daqui eu tomei um susto. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo aqui? Que abertura é essa, né? Não é muito comum da gente ver uma posição dessa, né? Todas as peças das negras ali no fundo. A partida seguiu com dama em F3, A6, tentando expulsar o cavalo. E aqui mais um lance estranho, né? Dama em A3 agora, botando pressão em D6. O peão não pode capturar o cavalo, senão tá caindo a torre. É curioso, né? A gente não vê assim muita dama jogando em A3, né, no começo da partida. Aqui B6 pelo Magnus Carlsen, com a ideia de jogar bispo B7, proteger a torre e ameaçar o cavalo. E aqui mais um lance estranho do Wesley So, mas são tantos lances muito bons. Bispo G5 aqui atacando a dama, tentando desviar a dama que está defendendo a casa de C7, né? Aqui o lance jogado foi bispo E7, mas se tivesse capturado em G5 viria cavalo C7, com uma boa vantagem aí para as brancas, né? Rei E7, cavalo em A8. O ponto todo é que o cavalo consegue fugir, né? Então fica uma qualidade a mais aí para as brancas. Então a partida seguiu com bispo em E7 pelo Magnus Carlsen, bispo por E7 e aqui tem que ser de rei, né? Tem que ser de rei, senão tá caindo aqui o peão de D6. Tem dois ataques. Então rei aqui por D6 e apesar disso um rei sólido, né? Apesar de a gente falar um rei em E7 que um rei sólido, esses peões estão bem protegidos. As brancas não tem nenhum bispo de casas escuras, tá sólido aí. A partida seguiu com um grande roque pelo Wesley So, né? Continua existindo o tema aqui da cravada. E agora bispo B7 pelo Magnus Carlsen, agora sim ameaçando capturar o cavalo. O cavalo volta para C3 e agora cavalo D7 aqui pelo Magnus Carlsen, desenvolvendo aí finalmente esse cavalo. F4, o Wesley So tá jogando bem ativo essa partida, tentando abrir a posição, vai tentar castigar o rei do Magnus Carlsen no centro. Dama C7 pelo Magnus Carlsen, F por E5, cavalo por E5 e dama B4. Agora aqui pelo Wesley So, segurando a casa de C4 e também de olho em levar a dama para o outro lado aí do tabuleiro. H5 pelo Magnus Carlsen, bispo em E2 e agora rei F8 tentando proteger o rei. Torre de H em F1, lances bem ativos aí do Wesley So, colocando a torre na coluna F, a torre em E8 e agora a torre F5, a subida da torre, né, preparando aqui para dobrar. Já vem com o tempo sobre esse peão que está atacado duas vezes. O Magnus Carlsen segue com H4 e agora torre em F4 perseguindo aqui o peão, são dois ataques. Agora dama D8 protegendo e aqui rei B1. O Wesley So aproveita para colocar o rei aqui em segurança, evitar ideias como dama G5, então o rei B1 foi jogado. Torre H6 é a forma que o Magnus Carlsen encontrou de ativar essa torre. Agora a torre de D em D4, mais uma subida de torre, pressão total aqui em H4. É o canhão de Alekhine ao contrário aqui, né? Virado, né? Rotacionou o canhão de Alekhine 90 graus aqui. Para quem não sabe, canhão de Alekhine é a chamada formação quando tem uma dama e duas torres na frente da dama na coluna, né? Um canhão de Alekhine, mas aqui tá ao contrário, né? Aqui rodaram o canhão de Alekhine. Agora H3 aqui pelo Magnus Carlsen, G3 pelo Wesley So, bispo C8 e A4 aqui dando um respiro aí para o rei, ganhando espaço na ala da dama também. Rei G8 pelo Magnus Carlsen, ele conseguiu colocar o rei dele na posição do roque. Torre de D em E4 e agora dama C7 mais uma vez.
Torre H4 propondo as trocas aqui pelo Wesley So. A5 pelo Magnus Carlsen atacando a dama. Dama D4, torre por H4, torre por H4 e aqui bispo em F5. Desenvolvendo, fazendo uma pressão aqui em C2. Se o cavalo sair tá tendo problemas. Então torre em H5. O Wesley So vai jogando com a torre agora perseguindo o bispo. O Magnus Carlsen defende com dama C8. Agora a dama fica protegendo o bispo. Ambas fazendo pressão lá em C2. E aqui dama B6, dama por B6 pelo Wesley So ganhando um peão. E nessa posição o Magnus Carlsen faz o lance cavalo G4. Só que esse lance tem um problemão. Aqui ele já estava mal no tempo, 2 minutos. O Wesley So tem 5. E esse lance tem um problemão. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar como castigar esse lance aí, vale a pena. Vale a pena nessa posição, porque as brancas realmente podem ficar ganhas aqui. E eu espero que você tenha encontrado a ideia, né? Aqui a ideia qual que é? A dama está sobrecarregada defendendo aqui o bispo, né? Que está sobre ataque. Então o lance vencedor aqui do Wesley So é bispo A6, porque agora fica atacando a dama. E a dama não pode. A dama gostaria de continuar defendendo o bispo. E ela não pode vir para D7 por conta de bispo B5. É um ataque muito forte. Depois de, por exemplo, dama D8, na expectativa de salvar a torre depois da troca de damas, dama por D8, torre por D8 está caindo aqui em F5, né? Então aqui as brancas ganham material depois de bispo em A6. Não dá para fazer outra coisa. Dama B8 é a mesma coisa, né? Simplesmente troca e depois está caindo aqui em F5. Então bispo A6 aqui, o Wesley So já está numa posição melhor. O Kramnik comentou strange play today, né? Comentou, não é realmente muito normal o Magnus Carlsen fazer esse tipo de erro. Agora torre E1, cheque aqui pelo Magnus Carlsen, rei A2. E aqui dama em E8, vai tentar jogar ainda, né? Aqui simplesmente torre por F5, Wesley So então faturando aí sua peça a mais. E agora cavalo em E3 pelo Magnus Carlsen, tentando alguma coisa ainda. Bispo B5 aqui pelo Wesley So, né? Atacando agora a dama do Magnus Carlsen, não dando tempo de capturar a torre. E depois de dama E7, o Magnus Carlsen faz esse lance, mas abandona aí a partida com 1 minuto no relógio contra quase 6 minutos do Wesley So. Numa posição aí realmente perdida já, né? Aí o Magnus Carlsen abandonou a partida. Segunda vitória do Wesley So, empatou o match, que incrível, hein? Que dois gigantes, né? Duas vitórias para Magnus Carlsen, 2 vitórias para o Wesley So, né? Hoje só teve resultado 1-0, quem jogou de brancas ganhou, né? Essa foi a do dia, né? E aí muita gente perguntou, e agora? Vai ter blitz? Como é que vai desempatar esse primeiro dia aí? Na regra desse torneio não tem desempate do primeiro dia, então o primeiro dia terminou empatado, tá? É simples assim. Se amanhã terminar empatado de novo, aí sim vão para as partidas de Blitz e Armagedon, tá? Que são partidas com tempo mais curto e depois Armagedon para definir mesmo quem é que vai ser o campeão aí do torneio, né? Então, na verdade, o que tá mandando amanhã é quem ganhar o match amanhã levou aí, né, o torneio. Então ninguém sai favorito amanhã, ninguém tem a vantagem do empate, nada disso. Né? Ninguém tem uma vantagem nenhuma, todo mundo sai nas mesmas condições amanhã, né? E agora vamos entender aqui o que o Magnus Carlsen fez de errado. O que o Magnus Carlsen fez de errado aqui? Cavalo G4, né? Esse foi o problema, levou o bispo A6. Aqui se ele joga bispo G4, né? Atacando a torre, atacando o bispo, poderia seguir com bispo por G4, dama por G4 atacando a torre, torre H4 atacando a dama e dama em F3, com a ideia de que se torre H3, dama F1, cheque, seguido de dama por torre, né? Então aqui poderia seguir com dama B5, atacando a torre, e depois aqui de torre C8, por exemplo, dama em A6, perseguindo a torre, e depois de torre E8, torre por H3. Agora a dama está segurando aqui a casa de F1. Depois de dama H1, cheque, rei A2, dama G2, atacando a torre, torre H4 e dama por C2, a gente tem um jogo aí com chances para os dois lados. É claro que o Wesley So está um pouco melhor, né? Ele vai poder seguir aqui com dama B5, tem mais possibilidades aí de ataque na posição, o peão de A5 está caindo e tal, mas dá para seguir no jogo, não vai perder peça, né? Não está levando checkmate nem nada disso. Então seria uma boa continuação aí para o Magnus Carlsen. É claro que ele sabe disso, era de se esperar bispo G4 aqui do Magnus Carlsen. Realmente ele cegou aqui, né? Não viu o lance bispo A6. Mais uma vez a questão do tempo está pesando muito nesse torneio, o que torna as partidas também bastante divertidas, né? Porque a gente vê esses heróis aí errando de vez em quando, né? Que é uma coisa que não é muito comum em partida pensada, né?
Então, bastante interessante. Mas tá aí, Wesley So conseguiu aí no momento certo encaixar uma vitória, empatou o match. E a gente segue firme então amanhã com a cobertura do segundo dia da final do Skilling Open 2020 entre Magnus Carlsen e Wesley So. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!